Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 1, Destruição necessária e destruição abusiva, a partir da pergunta 728. Nós vamos estudar esse tópico, que ele é um tópico interessante, vai nos levar a reflexões e, com certeza, nos responder, né, eventuais dúvidas sobre o que se destrói e o que se continua. Acaba? É o planeta? É o mundo? Somos nós? As nossas colocações? Então, como que funciona essa lei de destruição na Terra, né? Nesse planeta aí chamado Terra? O que é uma destruição necessária e o que é uma destruição abusiva? O que os espíritos vêm nos dizer sobre esse tema? O que eles vêm nos elucidar sobre ele? Então, mais uma vez, nós precisamos tocar em um ponto. O Livro dos Espíritos foi codificado no ano de 1857. Então, está logo ali, mas, ao mesmo tempo, também já se passou mais de um século, né? Caminhando aí para quase, né, 200 anos. Nós estamos mais próximos de 200 anos do que quando ele foi criado. Então, as coisas vão se modificando. A gente precisa entender que as coisas, apesar de a gente olhando diante da eternidade 100 anos não ser nada, mas nós precisamos nos ater também e colocando a realidade, né? Então, lá naquela época, era essa concepção, ainda o é, mas nós também precisamos olhar toda essa questão com avanços, né? Para que a gente não fique só lá parado no tempo. A gente vai adequando. A pergunta 728, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a destruição é uma lei da natureza? Então, se uma coisa se destruiu, findou, terminou, sumiu do mapa, essa destruição, ela é da lei? Ela é da lei natural? E olha o que os espíritos respondem. É necessário que tudo se destrua para se regenerar. Porque o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, veja bem, ele está dizendo para nós que, na realidade, destruição não existe. O que existe é uma transformação. Então, a partir daí, a gente já pode colocar e trazer para a gente o seguinte: existem muitos que têm essa questão, esses dogmas, né, essas opiniões aí, dizendo o seguinte: o mundo vai acabar, o fim dos tempos está chegando, né? E muitos interpretam esse fim dos tempos como, de fato, algo vai acontecer aqui que vai acabar com a Terra, né? Então, olha aqui os espíritos nos dizendo que a destruição por si, ela não existe. A Terra não irá acabar. As coisas não irão se findar, irão se transformar. Então, a Terra vai permanecer, mas muito das coisas que acontecem por aqui vão estar transformadas, vão estar diferentes. E aí a gente faz uma correlação. A 1857 para cá, né, que foi a data onde esse livro foi feito, essa codificação, muito já se mudou, muito já se transformou. Não só no âmbito natural, mas até mesmo enquanto os indivíduos que aqui estão, né? Nós já somos diferentes, os pensamentos já vêm de uma forma diferente, né? A essas gerações atuais ainda mais. Nós, essa geração de 70 para cá, já é bem diferente do que aquela de 1900 até 1970, né? Os pensamentos já são diferentes, as posições são diferentes. A gente sabe que tem exceções, que tem pessoas que ainda estão lá paradas no tempo, né? Com princípios e não os modificam para melhor. Mas a tendência é que as coisas vão se transformando.
Nós sabemos também que muitas coisas se transformam para o bem, no bom caminho, e outras têm aí uma tendência para o mau caminho, o caminho negativo. Né? Então, a Terra vai acabar? Ah, agora vai acabar com fogo, não é assim que muitos falam? A Terra vai acabar com fogo, vai cair, não. Vai se transformando, né? Porque o mundo é mundo desde que Jesus passou por aqui. As transformações somos nós que as fizemos, né? Sejam negativas ou positivas. A pergunta 728A. Desse modo, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Olha lá. Essa questão do instinto de destruição, que nós vamos chamar também de transformação, ele foi dado por Deus aos seres vivos por desígnios? Foi uma providência divina essa questão de destruir? E os espíritos respondem: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele serve para chegar aos seus fins. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilizar os despojos do envoltório exterior, que sempre é destruído e constitui apenas o acessório, não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses pelas quais passam. Então, olha lá, esse instinto de destruição, ele foi dado como providência? E os espíritos estão dizendo o seguinte: olha, vamos olhar para os animais. Os animais têm neles um instinto de destruição, né? Muitas das vezes para satisfazer as suas necessidades, né? Ou então para se defenderem. Dentre essas duas, uma. Mas a primordial que eles usam é para o quê? Para que eles possam tirar proveito para a sua subsistência. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, existe, né? Os seres vivos destroem e tem dois objetivos. E agora, incluindo aqui, principalmente a questão animal. Manter o equilíbrio na reprovação que poderia tornar-se excessiva e de utilizar os despojos, né? Então, esse instinto de destruição nos foi dado através do nosso livre-arbítrio, como a gente usasse para o nosso favor, para o equilíbrio. Nós vamos ver mais à frente a questão dos excessos. Deus não condena muitas das coisas que acontecem debaixo desses céus, né? E os prazeres é um deles, diferentes formas de prazeres, né? Desde o prazer de se alimentar, o prazer de estar na natureza, em um determinado ambiente. O que Deus condena, e Jesus, consequentemente, também, são os excessos, né? Então, aqui ele está dizendo, olha, tudo que se destrói, às vezes, é necessário, né? Um bicho que precisa matar o outro para se alimentar, ele destruiu esse bicho? Destruiu, mas com sensatez, né? Porque ele necessitou. E no momento em que ele vai e mata um outro bicho para se alimentar, ele está trabalhando, ainda que no instinto, pelo equilíbrio, né? Porque se proliferassem demais, desequilibraria aí a natureza, né? Então, essa destruição, ela é válida, né? Nesses casos, desde que não haja aí excessos. Vamos continuar para que nós possamos ir aprofundando e entendendo um pouco mais. Pergunta 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Né? Então, se a destruição é necessária, se a transformação é necessária, principalmente no mundo de regeneração,
Por que a natureza cerca os meios de preservação e conservação? Por que a natureza se preserva e conserva? Se a destruição é necessária, para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada emperra, atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, né? Então, a natureza está aí nos cercando de meios para quê? Para evitar que essa destruição e essa transformação venha antes do tempo, né? Todos nós que estamos debaixo desses céus, cumprindo a nossa missão, encarnados, nós precisamos de meio para aqui permanecer. E os meios vêm da natureza. A água vem da natureza. Uma árvore, né, que libera para todos nós oxigênio vem da natureza. Então, essa natureza está ali nessa constância, nessa preservação e nessa conservação, porque nós precisamos dela. Ainda que o homem, principalmente aquele que não tenha tanta consciência, a destrói. Porque quando o homem a destrói, destrói a nós mesmos, né? Mas, o homem está destruindo tanto que a natureza vai terminar. O mundo vai acabar, né? A gente sem natureza, a gente não é nada. Só que nós precisamos confiar nas providências divinas. Porque esse homem que está ali destruindo, uma hora ele vai desaparecer, né? Talvez a providência divina o retira daquele meio, porque ele ali seria muito mais prejudicial. Ou seja, debaixo desses céus tudo tem controle, porque Deus e Jesus está no controle de tudo. Pergunta 730. Desde que a morte nos deve conduzir a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais do que se desejar do que se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Então vamos lá. Se a morte física vai nos conduzir a um mundo melhor, vai nos livrar dos males desse mundo, lá nós vamos ter muito mais o que deseja do que temer. Por que então que o homem tem um horror quando é falado em morte do corpo físico? Olha lá o que os espíritos respondem. Já o dissemos, o homem deve prolongar a sua vida a fim de cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, quase que sempre, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, ele rende, na maior parte das vezes, graças à sua estrela, em vez da estrela do Criador. Então, o homem, se a gente tem muito mais coisas do outro lado, a gente sabe que do outro lado tem muito mais coisa a nos oferecer positivamente, por que a gente teme tanto, né? Essa questão da morte do corpo físico, né? Então, nós temos um instinto em nós de conservação, ainda que muitos não o percebam. Ainda que muitos, assim como diz o final aqui, ó, eles, na ingratidão, eles dão os méritos a si próprios. Jamais a essa energia suprema chamada Deus, né? Então, nós temos em nós, né, às vezes, esses horrores, né, da morte física, porque nós também estamos muito ligados na questão da matéria. Então, nós precisamos desenvolver em nós que nós somos o quê? Espíritos. Nós estamos aqui de passagem, né?
Então, o homem, ainda na sua imperfeição e em um estado de ignorância, muitas das vezes entende ou acha que o mundo espiritual é uma cópia da Terra, enquanto o inverso é que é verdadeiro. Nós estamos muito atrasados em relação a eles, né? Tudo primeiro foi criado no mundo espiritual. Cada música que você vê vem do mundo espiritual, seja boa ou ruim. Porém, de dimensões diferentes, de espíritos com vibrações, energias de estados diferentes, seja estado negativo ou estado positivo, né? Mas nós não precisamos temer a morte do corpo físico. Nós precisamos é ter consciência que todos nós vamos atravessá-la, né? E nós precisamos aproveitar a oportunidade. Que a gente não espere passar por uma determinada ocasião, quando nos fala aqui, né? Que quando um perigo nos ameaça, quando a gente está próximo ou passa ali por próximo à morte do corpo físico, é que a gente vai falar, opa, deixa eu dar valor à vida, né? Que eu não quero morrer, eu não quero ir embora agora, né? Mas quando a gente tem essa consciência, nós não precisamos temer. Nós precisamos fazer o nosso melhor, nos conservar, né? Ter em nós esse instinto de conservação, de conservar as espécies, assim como os animais irracionais também as têm, mas nós temos com raciocínio. Então, que nós possamos fazer da melhor maneira e nós não precisamos temer a morte, nem esperar que ela bata a sua porta, ainda que ela bata e vá embora, né? Para a gente poder acordar diante da vida, né? Diante da vida terrena e que nós possamos ser gratos a quem? A Deus. Porque se nós estamos aqui cumprindo uma missão, vindo nos melhorar, buscar conhecimento e entendimento, é porque a ordem vem do alto e ele nos consentiu, né, que nós pudéssemos aqui estar junto aí de Jesus e da espiritualidade amiga que nos ajuda o tempo todo. Pergunta 731. Por que ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal. Já o dissemos que é para manter o equilíbrio e serve de contrapeso. Então, nós sabemos que tem os meios de conservação, mas a própria natureza tem agentes que destroem, né? Os desastres naturais é algum deles. E quando eles assim o acontecem, também existe uma razão de ser. E os espíritos estão nos dizendo a questão do equilíbrio, né? Muitos aí, às vezes, se veem inseridos diante de determinados desastres e até desencarnam, mas é porque necessitavam da prova, da passagem daquele jeito através da natureza, né? Não quer dizer que o ser foi destruído porque tinha essa questão aqui de equilibrar, não, é porque foi chegada a hora mesmo. Aqui nós estamos falando dos desastres onde a própria natureza se encarrega para poder, então, manter o equilíbrio. Então, todas as vezes que algo estiver em desequilíbrio, pode ter certeza que Deus está trabalhando para tentar colocar no máximo equilíbrio possível, né? Às vezes não coloca na totalidade, porque nós que estamos aqui inseridos não deixamos muitas vezes que as coisas aconteçam, né? Nós usamos o nosso livre-arbítrio equivocadamente. Pergunta 732. A necessidade da destruição é a mesma em todos os mundos? Então, se aqui na Terra nós temos a necessidade de destruição para transformação, isso acontece em todos os mundos, né? Porque a gente sabe que não é só o nosso mundo que existe, o universo é imenso, ele está habitado, seja espiritualmente ou materialmente. Então, a resposta é o seguinte: essa destruição ela é proporcional, mais ou menos, ao estado material dos mundos. Porém, ela termina com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados do que o vosso, as condições de existência são bem diferentes. Então, a necessidade de destruição é em todos os mundos? Nem sempre. No nosso mundo,
essa transformação, essa destruição precisa acontecer porque nós estamos em um estado material muito grande. Nós estamos muito mais próximos, mais arraigados e fixados na matéria do que no mundo espiritual. Agora, em consequência disso, nós estamos também sujeitos a mais desequilíbrios, né? Então, tudo quer dizer que envolve quem está habitando aquele lugar. Em um mundo mais avançado, essa destruição não precisa acontecer. Ou se acontece, é de uma forma muito mais sutil do que a nossa. Por quê? Porque ali já tem um equilíbrio muito maior e constante. Né? Então, é aquela questão. Quem já aprendeu o que estudou, conseguiu absorver de fato, não precisa estar batendo na mesma tecla, né? Então, de vez em quando, passa por lá para relembrar. Aqueles que não aprendeu como nós, vai ter que bater na mesma tecla e passando por vários perrengues até que a gente possa, então, nos manter mais equilibrados diante de determinada situação. Sete três três. Entre os homens da terra, haverá sempre a necessidade da destruição? A necessidade de destruição diminui no homem à proporção que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vê-se o surgimento intelectual e moral. Então, entre os homens que estão aqui na Terra, né, sempre haverá essa necessidade. Essa necessidade ela vai diminuir na medida em que o espírito distanciar mais da matéria, né? Enquanto isso, as transformações vão sendo necessárias, aqueles que o habitam aqui, que não se adequam, vão sendo retirados, né? A Terra está passando aí por regeneração. Nós já sabemos que quem não se adequar à nova energia que a Terra terá, não poderá encarnar aqui mais. Vai para outros mundos onde cada um tem a sua afinidade e a vibração seja igual, né? Então, se a Terra caminha aí para um desenvolvimento intelectual e moral maior do que nós estamos agora, se eu não aprendi essa lição, eu vou ter que ir para uma outra, vou ter que permanecer onde tem essa mesma vibração que eu, ou seja, eu vou me manter numa mesma sala de aula, mas não aqui agora. Nós vamos para mundos mais primitivos, onde nós teremos a oportunidade de recomeçar tudo novamente. E os próprios espíritos já nos disseram que esses mundos em que aqueles que estão na Terra não se adequarem, para onde eles vão são mundos primitivos, como os mundos da era da Idade da Pedra. Né? Nós vamos passar perrengue, o moral vai se desenvolver muito, o intelectual também, porque não desenvolveu hoje e agora. Por isso que nós precisamos modificar e trabalharmos em nós hoje, porque senão nós vamos aprender lá no perrengue. Vamos chegar lá passados pelo corredor do esquecimento? Vamos. Mas e lá dentro de nós, lá no nosso íntimo, onde nós já conhecemos tantos avanços? Será penoso, né? Para a gente que vai estar ali inserido em determinado ambiente, né? Retroagido aí, não na questão porque a gente não retroage, a gente estagna, né? A gente vai ficar estagnado, enquanto nós poderíamos estar avançando. Pergunta 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? No estado atual, nós vamos lembrar de 1857, vamos trazer para agora. O homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais, e agora aqui nós não estamos falando de transformação.
Nós estamos falando em se o homem tem um poder ilimitado dessa matança aí com os animais, de destruir os animais tão quanto ele acha pertinente e acha que seja certo. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Então, veja bem. Lá naquela época, 1857, a consciência era outra, né? Em relação aos dias atuais, ao mundo contemporâneo ao qual nós estamos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o homem, ele não tem, né? A pergunta fala de um direito ilimitado. O homem não tem um direito ilimitado sobre nada, inclusive aos animais. Os homens têm o direito de usar para a sua subsistência, mas, né, o abuso, ou seja, o excesso, ele nunca foi um direito. Então, nós estamos caminhando. Atravessamos um século, meio século já está aí, né? Já se passou. Nós temos poder ilimitado sobre os animais em questão dessas matanças? Também não. E agora, com a nossa consciência transformada, nós precisamos começar a criar meios para que a nossa subsistência também se avance e não seja em relação à destruição de uma outra espécie, né? Porque o que acontece? O homem, ele não só usa para a sua subsistência. O homem usa em excesso, e o excesso não é um direito. Tudo vai acontecer de forma gradual? Sim, mas precisamos cada vez mais ir tomando consciência. Talvez nós não vamos conseguir nessa questão. Nós não vamos conseguir 100%. Mas nós já estamos vendo aí esses meninos que estão chegando, esse pessoal mais novo, que já aderem a outros meios, né? Podemos usar? Sim, assim como os animais irracionais. Mas nós não podemos ter excessos, nós não podemos exercer covardia, nós não precisamos achar que estamos no topo do mundo e podemos fazer o que quiser com os demais, porque nós vamos ter que prestar conta de todo e qualquer excesso que a gente cometer enquanto estamos aqui no corpo físico. O que se deve pensar da destruição que excede os limites das necessidades da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? O que pensar daqueles que destroem em excesso? A caça, por exemplo, não tem utilidade nenhuma. Ele está ali apenas por ter o prazer em ver o bicho correr e matar. Então, ele está perguntando se é isso, né? Quando se tem esse objetivo do prazer, né? O que devemos pensar? Predominância da bestialidade, ou seja, da animalidade sobre a natureza espiritual. Qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só se destroem para a satisfação de suas necessidades, porém o homem, que possui o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade concedida a ele, pois então cede aos maus instintos, né? Então, nós vemos aí tudo que é em excesso não é direito. E tudo que a gente ultrapasse esse direito, nós vamos ter que prestar conta. E ter essas atitudes de excesso, né, destruindo aí através do excesso, nós estamos cada vez mais comparados à bestialidade, à animalidade, ou seja, estamos mais distantes da boa moral, dos bons costumes e do respeito. Pergunta 736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no que tange à destruição dos animais têm mérito especial?
Então, aqui, né, não destruir animal algum, né? Aqueles povos que eles estão em excesso no seguinte sentido: não se pode de forma alguma, de jeito nenhum. Eles têm mérito na frente daqueles que ainda fazem uso, principalmente em excesso, destrói, né? Utilizam esses animais em excesso? É isso que a pergunta 736 está nos dizendo, né? Esses povos, eles têm, não destruir animal algum, eles têm mérito sobre aqueles que destroem. É um excesso em sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade, né? Então, aqui não é questão de ser mais evoluído, de ter mais mérito, né? Todo o excesso passou-se da conta e ele nos vai ser cobrado. Adianta eu não querer apropriar, né, de um animal para minha subsistência, mas eu fazer o mal por outro lado? Por isso que ele fala que está neutralizado, né? Um neutraliza o outro. Mais uma vez, nós estamos levando a questão do tempo, né? Hoje, a ciência já se desenvolveu e continua se desenvolvendo a ponto de nos dar meios de subsistência que não através da destruição da espécie, de outras espécies, né? Mas essa nossa consciência ela é feita de forma gradual. E quando a gente olhar pela espécie e desejar em nós não destruir, não fazer uso dela, nós precisamos ter esse olhar como um olhar para o bem, como um olhar de respeito, né? E não como aqui ao final da pergunta nos fala, que eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade, né? Então, às vezes, eles olham essas espécies Vamos colocar respeito para a gente entender? Não destrua de modo algum. Mas, às vezes, está destruindo de outra maneira dentro da sua casa, né? Ou então, na sociedade em si. Destruindo o outro, nem que seja com uma palavra. Então, excede demais por um lado, mas deixa a desejar pelo outro. Então, uma ação acaba anulando a outra, né? Ele teria mérito se, de fato, fosse porque ele quer o bem geral e não por temer nada, né? Não por temer algo, mas que pudesse estar olhando não só para uma espécie, mas para todas elas de forma respeitosa, inclusive a espécie humana, né? Porque não adianta, porque tem pessoas que dão muito valor à questão dos animais irracionais e esquecem de viver a sua atualidade, que é animais racionais. Então, nós precisamos estar adequada em todos os meios e não só em um, porque senão a gente cai aqui nessa questão de exceder um lado e pecar para o outro, a ponto de um neutralizar o outro, né? Então, nós precisamos sim avançar, nós vamos avançar, é igual eu acabei de dizer, talvez nós não vamos conseguir mudar por completo, mas isso vai se transformando, né? Porque nós estamos indo embora, outros estão chegando e vão cada vez mais modificando, né? Vão chegando espíritos com as ideias depuradas, com a capacidade de realmente modificar o que precisa ser modificado. Então, nós não vamos ser destruídos, porque a vida continua, o espírito ele é imortal, a nossa caminhada vai continuar, né? Longe da Terra, mas vamos continuar no mundo espiritual. Quem sabe na oportunidade nós iremos retornar, né? Mas aqueles que aqui chegam, né, estão chegando muito mais capacitados do que nós para poder modificar
transformar de fato aquilo que nós não conseguimos transformar, tampouco modificar, né? Então, a Terra vai acabar? Tudo vai se destruir? Não, vai permanecer, vai se transformar. E em relação à Terra, a tendência é se transformando para melhor, porque nós estamos indo para um mundo regenerado, né? Mundo de expiação e provas, o mal se sobrepõe ao bem. Mundo de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. Ele ainda vai existir, mas muito mais reduzido do que no mundo de expiação e provas, né? Então, esse nosso respeito ele tem que ser geral. Nós temos que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio começa, muitas das vezes, dentro das nossas casas, com a nossa vida, olhando para nós mesmos. Porque não adianta cometer esse excesso, né? Uma proteção exacerbada de um lado e a escassez do outro. O mérito só seria válido, eles só estariam na nossa frente como avanço, se essa percepção de respeito, de empatia, de solidariedade do bem fosse no todo e não só num ponto em específico. Alguma dúvida, gente?